Pronto, gatinho, pronto, gatinha. Chegamos aí ao último vídeo. Foi cansativo? Talvez, um pouco, né? Mas eu sei que você assistiu de pouquinho em pouquinho. Mas, né? O esforço sempre vale a pena. Chegamos aos últimos exercícios da nossa lista, né? Do 21 até o 25, falando aí os conceitos de tabela periódica. Então vamos lá para o primeiro. Universidade Federal do Paraná, a respeito da classificação dos elementos químicos na tabela periódica, é correto afirmar. Então vamos analisar aqui as afirmações e vamos ver o que é correto afirmar. Primeiro, o fato de os elementos de um mesmo grupo apresentarem o mesmo número de elétrons na camada de valência não faz com que suas propriedades físico-químicas sejam semelhantes, né? O que acontece? Se o cara pertence ao mesmo grupo, ou seja, à mesma família, a distribuição eletrônica dele termina ali da mesma forma. Todo mundo que está no mesmo grupo ali do P5 termina em P5, né? Isso faz sim com que as propriedades químicas deles, físico-químicas deles, sejam semelhantes, tá bom? Então, se os caras estão ao mesmo grupo, à mesma família, tem a mesma terminação na distribuição eletrônica, ou seja, tem o mesmo número de elétrons ali na camada de valência, isso faz sim com que as propriedades físico-químicas deles sejam semelhantes. Como aqui disse que não faz, então essa daqui é falsa. 2. Os elementos pertencentes ao mesmo período estão dispostos na tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Cada período se encerra quando o elemento apresenta a configuração eletrônica estável de gás nobre. Você pode pegar sua tabela periódica aí e olhar que no mesmo período, né, que é a mesma linha, você tem ali da esquerda para a direita o número atômico aumentando. Então o carinha que está aqui à esquerda tem um número atômico, o cara que está à direita dele tem um número atômico maior, à direita número atômico maior. Então no mesmo período a gente tem uma ordem crescente de número atômico. E aí cada período termina onde? Não termina lá no grupo 18? Todo período termina no grupo 18, é o último. E o grupo 18 não é o grupo dos gases nobres, que são ali a configuração eletrônica S2P6, né, com 8 elétrons na camada de valência, que é a configuração eletrônica mais estável que a gente tem. Então é isso. Essa segunda, ela está, né, essa número 2 aqui, ela está correta. Ordem crescente de número atômico no período, terminando lá nos gases nobres. 4. Elemento de uma mesma família que apresentam o mesmo número quântico principal na camada de valência são chamados de isóbaros. Duas coisas erradas aqui já, né? Se o cara ele pertence à mesma família, ele não vai ter o mesmo número quântico principal da camada de valência, né? Porque aqui, ó, se ele está na mesma família, esse cara aqui está no grupo 3, no período 3. O de baixo vai estar no período 4. Então a camada de valência desse é 3, da camada de valência desse de baixo é 4. O de baixo é assim. Então, no mesma família, no mesmo grupo, não tem ninguém que está no mesmo nível, ou seja, no mesmo número quântico principal da camada de valência. Tá errado. E outra coisa, aqui diz que esses caras são chamados de isóbaros. Isóbaros são elementos químicos que possuem número de massa igual. Tá? Então, se esse cara aqui tem número de massa 20 e esse outro é um outro elemento que também tem número de massa 20, então eles são isóbaros. Não tem nada a ver com isso daí. Essa afirmação número 4 aí está falsa. 8. Todos os elementos que possuem configuração eletrônica igual a NS1 na camada de valência são chamados de metais alcalinos.
Ok. Aparentemente está certo. S1 é o primeiro grupo da camada da tabela periódica, não é? É o grupo 1. S1, grupo 1, S2, grupo 2. E eles são os metais alcalinos. Mas o que tem de errado nessa afirmação? Aqui está falando que todos os elementos que têm essa configuração NS1, né? Seja 1S1, 2S1, SN, pode ser qualquer um dos 7 períodos, eles são metais alcalinos. E a gente sabe que o hidrogênio ele é S1, mas ele não é um metal alcalino. O hidrogênio ele é diferentão, né? Ele está ali no primeiro grupo, ele é do grupo dos S1, porém ele não é considerado um metal alcalino. Então essa daí está errada. Todos os outros são, menos o hidrogênio. Então não dá para a gente afirmar que são todos. 16. Todos os elementos que possuem configuração NS2 na camada de valência são chamados de metais alcalinos terrosos. De novo, não dá para a gente afirmar que são todos os elementos que terminam com S2, porque o hélio é o primeiro lá dos gases nobres, é o primeiro do grupo 18. O grupo 18, todo mundo termina com P6, exceto o primeiro deles, que é o hélio. Lembra que eu falei para vocês, né, que o hidrogênio e o hélio, que são os únicos dois carinhas do grupo 1, do período 1, né? Que o período 1 só tem o S, S1 é hidrogênio, S2 o hélio. Eles são diferentões. O hidrogênio não é metal alcalino e o S2 não é metal alcalino terroso, ele é gás nobre, por isso que ele aparece lá no último período. Então não dá também para eu afirmar que são todos os elementos que têm a configuração S2 na camada de valência, que são metais alcalinos terrosos. 32. No final de cada período, observam-se os elementos que possuem pequena tendência à reatividade química. Este comportamento reflete a configuração da camada de valência com octeto completo. É o que a gente falou aqui na 2, não é? Todo período, cada período se encerra lá no gás nobre, que é uma configuração eletrônica estável, ou seja, pequena tendência à reatividade química, ele está estável, ele não precisa reagir. Então, sim, né? Todo período se encerra lá nos gases nobres. E os gases nobres, lembra que eu falei para vocês que termina com S2 e P6? S2 e P6, né? 8 elétrons, octeto completo, correto. Então qual que é a soma dos itens corretos? A gente tem como item correto somente o 2 e o 32. A soma deles dá 34. Show de! Vamos lá para o 22, um exercício aqui da UFS, do Sergipe. Na classificação periódica, o elemento químico com o terceiro nível energético incompleto e 2 elétrons no quarto nível está localizado. Então, se ele tem 2 elétrons lá no quarto nível, ele chegou em 4s2. Mesmo ele tendo o terceiro nível energético incompleto, ele chegou no 4s2. Lembra que a gente chega no 4s2 e depois volta para o 3D? Top! Então o cara tem aqui 4s2. E aí ele vai voltar lá para o terceiro nível. Aí ele volta em quem? Ele volta lá no 3D, não é? Depois que chega no 4s2, volta lá no 3D. Aí você tem do 1 até o 10. 3D10 completaria o nível 3, né? Então você tem 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, até o 3D9 para estar incompleto. Todo mundo que termina com D fica naquela meioquinha da tabela periódica, não é? A gente sabe que o grupo 1 e o 2 é S1 e S2. Aí do grupo 3 até o grupo 12 é D1, D2, D3 até D10. Esses caras que terminam em D, eles são os
elementos de transição, né? Eles são os elementos de transição ou metais de transição. Então a letra C aqui é a letra correta. Muito bem, então seguindo aqui para o exercício número 23 e 24. Tudo nessa tela aqui vai dar para a gente fazer. Então vamos lá. Um exercício da Universidade Estadual do Ceará, né? Dados os elementos químicos, aí a gente tem o elemento químico G, 1S2. Aí a gente tem o elemento químico J, que é 1S2, 2S1. Aí o L, 1S2, 2S2 e o M, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Quem são aqueles que apresentam propriedades químicas semelhantes? Para eles apresentar propriedades químicas semelhantes, eles têm que estar no mesmo grupo ou na mesma família. Todo mundo que está no mesmo grupo ou na mesma família tem a mesma terminação na distribuição eletrônica. Então, todo mundo que está no grupo P3 termina com P3, 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 P3. Aí eles estão no mesmo grupo, eles pertencem à mesma família, eles têm propriedades químicas semelhantes. Quem são os caras que terminam? Tem a terminação aí igual. É o L e o M, que terminam em S2. Ah, mas e o G, que é 1S2? Lembra que os caras do nível 1 são diferentões? Esse 1S2 aqui, ele não é um gás nobre? Ele não pertence à família lá de todos os outros que terminam em S2? Terminou em S2, o cara é o quê? Ele é um metal alcalino terroso. Então, o elemento L e o M possuem propriedades químicas semelhantes, porque eles são metais alcalinos terrosos, tá? Por que que o G não é um metal alcalino terroso, mesmo sendo S2? Porque o cara que tem o número quântico principal como 1, né? O nível dele é 1, ele é diferente. O 1S2 é um gás nobre, é o hélio. Fechou. Então vamos lá. 24. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo. O elemento químico de configuração eletrônica até 4P5. 4P5 aqui é o cara que é a terminação, né, dele, é o subnível de maior energia, que é aí quem vai determinar a família dele. Todo mundo que termina no P5, ele está em qual grupo? Ele está no grupo 17, não é? P5, P6 é o 18, que é o dos gases nobres, P5 é um antes, pertence ao grupo 17. A única opção que tem o 17 aí para nós é a letra D, né? O grupo 17 antigamente era chamado de família 7A, né? Família 7A tem esse nome aí também, né? Ou é o grupo 17 ou família 7A. Alguns exercícios ainda apresentam nessa questão aí da família, né? Tem as famílias A e B. As famílias B são os metais de transição ali, né? Que é todo mundo que termina em D. Todo mundo que termina em D pertence às famílias B. Quem termina em S e quem termina em P pertencem às famílias A, tá? Então, tá aí, a alternativa D é a única correta para nós. Vamos aí então ao último exercício da nossa lista, o 25. Um elemento que termina em 4D1 está assim localizado na tabela periódica.
Então, para chegar lá no 4D1, a gente precisa fazer a distribuição eletrônica para ver a que período ele pertence, né? Então, vamos lá, fazer a distribuição até chegar em 4D1, 3P6, 4S2, aí volta lá no 3D10, aí vem no 4P6, aí desce lá no 5S2, aí vem aqui pro 4D. 4D1. Ok. Ele chegou até o nível 5. Então ele pertence ao período 5. A gente pode eliminar A, D e E. D1. D1 é grupo 3B ou grupo 4B. Então a gente vai analisar aqui numa tabelinha periódica que eu coloquei aqui. D1 é o primeiro aqui da família B, não é? Do grupo 3, não é? Aqui é D1, aqui D2, D3, D4, até D10. D1 termina aqui, ó. Grupo 3, que também é conhecido como família 3B. Beleza? Então, período 5, grupo 3B, letra C é a correta. Galera, muito bom ter vocês aqui comigo, né? Ficamos aí um bom tempo juntos, né? Mais de 1 hora resolvendo exercício. Chegamos ao final da nossa lista. Espero que ajude vocês aí no estudo de vocês, para realizar avaliação, seja para vestibular que vocês estiverem estudando. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado. Deixa seu like nos vídeos, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, né? Tamo junto. Um excelente resto de dia, noite, manhã para você aí, né? Dependendo da hora que você tá vendo esse vídeo. Tamo junto, beijo, abraço, até a próxima.